Gigantes realmente existiram ou eles não passam de lendas que são promovidas por filmes e livros de história? E eu digo a vocês que sim, eles existiram. E a Bíblia deixa isso bem claro nos seus versículos. Assim também como as mitologias, como os povos antigos nas suas histórias e tradições, nos diários dos conquistadores, na arqueologia, podemos encontrar resquícios em todos estes da caminhada dos gigantes sobre a terra. E a Bíblia deixa bem claro logo no seu início sobre a existência deles. Havia naqueles dias gigantes na terra e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Então aqui eram os Néfilins, que foram frutos da relação dos anjos caídos, dos 200 sentinelas com as mulheres. E esses gigantes povoaram todo o mundo antigo. Inclusive, gente, no livro de Enoque é dito que, no capítulo 7, entre mentes, elas engravidaram, deram à luz a gigantes de 3.000 côvados de altura. Estes consumiram todas as provisões de alimentos dos demais homens. E quando as pessoas nada mais tinham para dar-lhes, os gigantes voltaram-se contra elas e começaram a devorá-las. Também começaram a atacar os pássaros, os animais selvagens, os répteis e os peixes, rasgando com os dentes as suas carnes e bebendo o seu sangue. Então a terra clamou contra os gigantes. Eles eram, meus irmãos, sanguinários e terríveis. E o povo de Israel, na maioria das vezes liderado por Josué e outros guerreiros, tiveram que lutar contra esses Néfilins, esses gigantes, que eram resquícios do mundo antes do dilúvio. E a Bíblia cita diversos versículos que declaram a existência desses seres e suas cidades fortificadas. Números 13. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Também estes foram contados por gigantes, como os Anaquins, e os moabitas lhes chamavam Emins. Também esta foi contada por terra dos gigantes. Dantes nela habitavam os gigantes, e os amonitas lhes chamavam Zanzumins, porque só Og, rei de Bazã, ficou do resto dos gigantes. Eis que o seu leito, um leito de ferro, não está porventura em Rabá dos filhos de Amon? De 9 côvados o seu comprimento e de 4 côvados a sua largura, pelo côvado de um homem. E de acordo com vários livros do Antigo Testamento, Og, que no hebraico significa gigantesco, foi o antigo rei amorita de Bazã, que juntamente com seu exército foi morto por Moisés. A Bíblia não cita qual era a altura real desses gigantes, apenas escreve que a sua cama era feita de ferro e, de acordo com as medidas bíblicas, ela tinha por volta de 4,5 metros de comprimento e 1,80 metros de largura. Ela era bem grande, viu? Então, saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. E Isbi-Benob, que era dos filhos dos gigantes, e o peso de cuja lança tinha 300 ciclos de cobre, e que cingia uma espada nova, este intentou ferir Davi. Houve ainda também outra peleja em Gade, onde estava um homem de alta estatura, que tinha em cada mão 6 dedos, e em cada pé outros 6, 24 por todos, e também este nascera dos gigantes. E o que eu acho mais interessante nesse versículo, gente, é que a Bíblia fez questão de detalhar, de deixar registrado essa característica Néfilim, que é possuir 6 dedos, né? Como é citado aqui nesse versículo, que esse gigante possuía 6 dedos nas mãos e 6 em cada pé. Então, essa é uma característica dos gigantes do mundo antigo, dos gigantes híbridos. E vamos de mais versículos. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram como que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto é este povo do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. E também vimos ali filhos dos gigantes. Um povo grande e alto, filhos de gigantes, que tu conheces, de que já ouviste. Quem pararia diante dos filhos dos gigantes? Naquele tempo veio Josué e extirpou os anaquins das montanhas de Hebron, de Debir, de Anabe, de todas as montanhas de Judá, de todas as montanhas de Israel.
Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Então aqui, gente, mostra que Josué era um guerreiro muito feroz. Ele era especialista em destruir esses filhos dos gigantes. Também feriu ele a um homem egípcio, homem de grande altura, de 5 côvados, e trazia o egípcio uma lança na mão, como o eixo do tecelão. E desceu contra ele com uma vara, e arrancou a lança da mão do egípcio, e o matou com a sua própria lança. Aqui é interessante porque a Bíblia mostra esse gigante egípcio. Se você for estudar a história do Egito, você vai ver que eles tiveram gigantes no seu meio. Isso é mostrado em diversas imagens. E olha isso, gente. Foi encontrado esse dedo mumificado com 38 centímetros em 1988. E segundo, os estudiosos, os pesquisadores, seria uma evidência da presença de gigantes de 5 metros de altura na região. Então, tire as suas conclusões. E observe que com o passar do tempo, os gigantes passaram a diminuir de tamanho. Antes do dilúvio, eles eram enormes, como é citado no livro de Enoque e nas mitologias, como, por exemplo, os titãs. E depois do dilúvio, sua estatura passou a ser bem menor, devido também às condições climáticas diferentes dos períodos, porque no mundo antediluviano existia uma maior concentração de oxigênio, que propiciava o maior crescimento de tudo o que existia, além, claro, gente, das manipulações genéticas que aconteciam. E a fauna e a flora eram diferentes do que hoje nós vemos. Por exemplo, eu vou ler para vocês Ezequiel, que fala o seguinte: eis que a Síria era um cedro no Líbano, de lindos ramos, de sombrosa folhagem e de grande estatura, cujo topo chegava até as nuvens. Então aqui está retratando as árvores do mundo antigo, que eram gigantescas. E hoje nós vemos os resquícios dessas árvores no mundo inteiro. E olha que interessante esse versículo. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uvas. 2 deles carregaram um cacho pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. Então aqui a gente observa que 2 homens tiveram que carregar, pendurado numa vara, um cacho de uvas. E olha o que a Bíblia fala: um único cacho, porque a pessoa pode falar assim, não, era vários, por isso que tiveram que carregar assim. Não, gente, aqui a Bíblia está deixando muito específico, que era um único cacho. E isso, gente, é reflexo do mundo antediluviano. Vocês conseguem imaginar o tamanho desse cacho? E o sistema sabe e joga na nossa cara, como lenda, através de filmes e séries, a existência desses gigantes. Através de vários filmes, como, por exemplo, O Gigante de Ferro, As Viagens de Gulliver, O Bom Gigante Amigo, que na verdade não existe nada de bom nesses gigantes, eles eram assassinos. Jack, o Caçador de Gigantes. E esse filme, gente, é bem interessante, porque se você for ver o final dele, mostra que Jack derrota os gigantes, quando ele pega a coroa e eles têm que se submeter à autoridade dele. E depois, observem para quem que vai essa coroa. Ela fica junto ao governo britânico. E o filme deixa bem claro que muitos dos conhecimentos referentes à existência dos gigantes, o governo britânico a detém, aguarda, e isso a 7 chaves, e só repassa para a população o que é necessário. O restante, a verdadeira história, está guardada. E pensa no seguinte: se essa coroa que subjugou os gigantes, ela significa controle, ela significa uma ligação com esses néfilis. Então, o que será mais que a família real esconde da população? Uma conexão com os néfilis?